espírita em nossa região. Bom dia. Que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando também toda a sua família. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. A conduta dos outros supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Mensagem: guardemos o cuidado do Espírito Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Estamos dando início assim ao programa Espiritismo em Marcha, que traz notícias, informações de eventos espíritas em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você pode participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas dos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. No livro Caridade, trouxemos a mensagem Paciência conosco, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Paciência conosco. Geralmente, a primeira criatura que sofre a violentação de nossa intemperança mental somos nós mesmos. Antes de atacarmos o próximo com as irradiações perturbadoras ou destrutivas da cólera, desintegramos as próprias energias, convertendo o cérebro num caos e a palavra num estilete invisível, na ação desvairada de nossa inconsequência. Tenhamos serenidade diante de nós, consagrando a autodisciplina por diretriz da própria alma, em qualquer circunstância. Guardemos calma diante das forças conturbadas, que eventualmente nos cerquem, e deixemos o verbo ou a decisão para a hora do equilíbrio, certos de que a desarmonia em nós ou fora de nós é sempre nuvem pesada de mortíferos dardos de treva, desânimo, aflição e morte. Tem paciência contigo e usarás a verdadeira tolerância com os outros. Cerra as portas da consciência aos impulsos da animalidade primitivista. Não des guarida ao raio da violência, que te induz a desatinos fatais, e aprenderás que a paciência vale mais que o repouso, simbolizando no firmamento de nosso espírito o arco-íris da aliança entre a nossa alma e a harmonia celeste, elevando-nos à insignificância de criaturas incipientes e frágeis do universo para a luz soberana da grandeza divina. Emmanuel. Espiritismo em Marcha, agenda. Será realizado na Fraternidade Espírita Emmanuel, no dia 24 de fevereiro, o curso de passe e atendimento fraterno. Esse evento ele é destinado a trabalhadores das instituições espíritas da cidade e da região. Será no horário de 8h30 às 12 horas. Se solicita a contribuição de 2 quilos de alimento. Inscrições através do e-mail fraternidadeemmanuel, tudo junto, letras minúsculas, @gmail.com. Então, no próximo dia 24 de fevereiro, curso de passe e atendimento fraterno. Realização do 16º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, durante o período do Carnaval. Esse ano, nos dias 3, 4 e 5 de março, no horário das 14 às 17h30. Presença dos palestrantes na abertura do evento com Rodrigo Deodato, do Grupo Espírita Persevere, cidade Tabajara de Olinda,
que abordará o tema Entrega-te a Deus. Na segunda, nós teremos Sueli Verkausen, de Nazaré da Mata, que abordará o tema Liberta-te do Mal. E na terça-feira, finalizando o evento, nós iremos ter a presença de Carlos Pereira, do grupo Esperança de Camaragibe, que abordará o tema Ilumina-te. A entrada é franca, todos estão convidados. Esse evento que já ocorre aí há 16 anos em nossa cidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulas umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito retoma o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundidade, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos. Até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que não tenha consciência disso, e ter com seus amigos, com os seus guias, para aurir o contacto com ele, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se ao Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar, nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitas, mas de que necessitas em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Roga-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digas como fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Ou bem poucas vezes o tendes feito? O que preferentemente vocês lembram de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não me ocupa conosco? Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos como ponto de partida dos males que vos queixasse. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que a torrente de graça e de consolações se derramará sobre todos vós. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Rua Argentina, número 30, bairro Nossa Senhora das Dores. Ponto de referência por trás da delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas, terças às 7h30 da noite, sábados 3h30 da tarde. União Espírita Vinha de Luz, Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade
para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho. A resposta dos espíritos é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. O Espiritismo na Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nós lemos o seguinte: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo de perfeição. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Comentário de Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem intitulada A Vida Moderna, trazida a nós através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus na própria ação diária. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos, à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daqueles que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isto, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmão dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitarista das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. Os judeus e os gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Comercialismo da avareza permanecerá com os escândalos, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando como libertador imortal. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru. Situada à Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Lembramos aqui o telefone da Rádio Liberdade é o 2103 1170, 2103 1170. E queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, o próximo evento que nós iremos ter aqui em nossa cidade, no próximo domingo, dia 24 de fevereiro. O local é na Fraternidade Espírita Emmanuel, que vai nos brindar com o curso de passes e atendimento fraterno,
que será aplicado por representantes da Federação Espírita de Pernambuco. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Olha, o homem falou para mim que tinha um nome, se uma pessoa tivesse raiva dele, e ele da pessoa, ele fazia um catimbó, que ele naturava 24 horas. Agora a minha pergunta é essa, eu quero a resposta. Existe catimbó? E se existe catimbó, catimbó pega ou não? É essa a minha pergunta. Tá certo. Deus abençoe. Nós agradecemos muito aí a sua participação. Acompanhe pelo rádio a nossa resposta. O nosso ouvinte diz que tem conhecimento da história, que se alguém que tinha uma pessoa que se fizesse um catimbó para prejudicar outra pessoa, ela não duraria 24 horas. E, de fato, aquela espécie de feitiçaria teria êxito. A doutrina espírita nos diz, de forma bem lógica e racional, que nós vivemos num mundo de espíritos, encarnados e desencarnados. E de que, através do pensamento, que é um tipo de energia que cada vez mais a ciência tem avançado, não só na comprovação disso, porque hoje é uma realidade. Emmanuel, André Luiz e outros espíritos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, já falavam a respeito disso, da força da energia que tem o pensamento. E o que é que ocorre? Há pessoas que possuem um magnetismo e possuem, em termos de recursos espirituais, assistência de espíritos voltados para a prática do mal. É como acontece aqui na Terra entre nós encarnados, aqueles que, por exemplo, contratam um pistoleiro para matar fisicamente uma outra pessoa. Nós sabemos que muitas vezes esse tipo de contrato aqui na Terra entre nós resulta na morte efetiva daquela pessoa que se tornou vítima de um pistoleiro que foi contratado. Isso para nós é um fato até dentro dos critérios de normalidade. O que a maioria das pessoas não entendem é que há contratos espirituais, onde determinados espíritos podem interferir na nossa vida e causar grandes prejuízos. É o que ocorre nessas vinculações, através da mediunidade desviada para o mal, de pessoas que se dedicam na prática de magia e na prática de feitiçaria a lograr esse tipo de resultado. A questão toda é que tudo está dentro das leis de Deus. Se, por exemplo, você, infelizmente, for alvo de uma contratação de um pistoleiro para lhe matar, e você não tiver esse tipo de prova na sua vida, alguma coisa interferirá. Coisa do tipo, um problema de saúde grave no pistoleiro. Coisa na hora de ele tentar lhe matar, a arma não funcionar, a polícia chegar. N situações poderá acontecer se você não tiver de passar por aquele tipo de prova, não estiver no seu mapa kármico de resgate. Mas se tiver, você estará mortinho da Silva. Assim ocorre em relação às coisas do mundo espiritual. Elas têm eficácia se de algum modo, no nosso campo de prova, nós tivermos resgate nessa área. E como a maioria de nós, que estamos aqui na Terra, somos espíritos de um passado onde a presença do crime, do vício e do desequilíbrio foram constantes, é muito fácil termos as portas abertas para receber as impregnações do mal, quer venham do mundo físico, quer venham do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita nos passa como receita eficaz de termos aquele chamado corpo fechado, o envolvimento efetivo com a prática do bem, do amor e da caridade, de uma forma tal que nós criemos em torno de nós vibrações e emanações do bem que facultem um nível de proteção para não sermos vítimas dos espíritos que nos queiram fazer o mal. Mas que, de fato, em termos de realidade, isso é possível, é totalmente possível. Eu recomendo aqui uma das poucas obras no movimento espírita que aborda a questão.
Aliás, tem duas obras. Loucura e Obsessão, do médio Divaldo Pereira Franco. E também eu recomendo o livro Nos Bastidores da Obsessão, também do médio Divaldo Pereira Franco, que trata dessa questão com muita lógica e com muito entendimento para que a gente, de fato, entenda como as interferências espirituais podem acontecer em nossas vidas. É desse esclarecimento que eu tinha para dar ao nosso ouvinte. Eu lembro aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, 2103 1170, 2103 1170. A qualquer momento você pode nos ligar, que nós iremos tentar trazer o esclarecimento espírita. Estávamos aqui há pouco enfocando o convite para esse evento que ocorrerá aqui no próximo domingo em nossa cidade, que será o curso sobre passe e atendimento fraterno. O local vai ser no Emanuel, Rua Deputado Torres Galvão, 567. Aliás, 367. E que fica ao lado da Policlínica do bairro do Salgado. Esse evento é patrocinado pela Federação Espírita Pernambucana. Estamos com alguém na linha. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Eu queria saber, o umbral era como um tipo de presídio no mundo espiritual, né? Os espíritos infratores que fizeram sua vida assim, não muito pelos caminhos de Deus, foram pessoas más, inimigas, perversas, ao morrer vão para o umbral, para receber as penalidades devidas. Os presídios aqui mostram que não tem eficácia para a mudança moral de alguém. Muitas pessoas são presas, cumprem 10, 15 anos ou menos de prisão, são soltas e não mudam. Elas não mudam, continuam com o mesmo caráter moral. O umbral, ele também tem essa ineficácia dos presídios daqui, ou ele é infalível. O espírito infrator, ao sair do umbral, ele já sai com seu caráter melhorado e renovado. Obrigado. Obrigado, acompanhe aí pelo raio da nossa resposta, eu agradeço muito a participação. Há muitas vezes um entendimento não coerente a respeito do umbral pelos espíritas, como se fosse um local geográfico e definido. Porque aqui na Terra mesmo, entre nós espíritos encarnados, existem muitos locais e situações que teriam o aspecto umbralino. Então, o umbral já começaria aqui na Terra, sobretudo vinculado aos espíritos imperfeitos, que, traduzindo as suas imperfeições em vícios, desequilíbrios e crimes, já padecem um nível de inferno interior, de umbral íntimo, que não lhes dão paz nem equilíbrio para a sua caminhada encarnatória. O que nós sabemos é que, através da vinculação dos pensamentos, pelas atitudes e comportamentos que exercemos, nós nos vinculamos a espíritos que têm aquela mesma índole que nós temos. E quando pessoas imperfeitas se juntam com pessoas imperfeitas, temos aí um umbral ou um inferninho, entre aspas. Aqui a gente se lembra até da questão do casamento, né? Porque tem muita gente que, quando se casa e começa um a descobrir os defeitos dos outros, o inferno ou umbral está agora dentro de casa. Então, na verdade, o atrito entre as pessoas que fazem o mal é o primeiro passo para mais adiante elas superarem essa situação e passarem a fazer o bem. Aqui na Terra, para crimes graves, etc., nos presídios ou lugares onde a pessoa perde o vínculo com a sociedade, abre-se o caminho para que elas, através do atrito entre elas, resolvam por estabelecer mudanças de renovação pessoal. Mas, por si só, é um processo, quer na Terra, quer no mundo espiritual, que vai depender da atitude interior que o espírito tome. Não podemos deixar dúvidas de que hoje há avanços nos sistemas prisionais em vários países, onde as cadeias
são praticamente escolas de profissionalização e de educação, onde muitas vezes os detentos, quando de lá saem de fato com as condições ideais de ter uma vida de equilíbrio e de participação positiva na sociedade. Assim também no mundo espiritual, onde cada vez mais a interferência dos espíritos do bem em ajudar aqueles que estão em sofrimento em lugares umbralinos, fazendo aqui a referência ao livro Nosso Lar, facultam a possibilidade daqueles que estão dando os primeiros sinais de mudança a serem socorridos. Bom, temos mais um ouvinte na linha? Temos. Bom dia. Pois não? Claro, eu gostaria que você repetisse o nome dos livros que você disse agora há pouco. Os livros, não foi? Pronto, os 2 livros. Um é Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, e o outro é Nos Bastidores da Obsessão, que também é de Divaldo Pereira Franco. Caso você tenha dificuldade em encontrar em algum centro espírita aqui em Caruaru, nós temos todos 2 para vender na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, na sua parte de livraria. Certo? Fica no bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Muita luz e muita paz para todos nós. Então, estamos aí chegando aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos a participação e estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz. Espiritismo em Marcha.